Salve família Palmeiras, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Barbosa e sou mais o palmeirense aqui. E hoje vamos falar um pouco do resumo da semana alviverde, de tudo que aconteceu no Palmeiras depois do título paulista. E se você gostar desse conteúdo, eu só peço a você que você deixe o like ou se inscreva no canal e apoie esse pequeno canal que está começando, que fala sobre Palmeiras de uma forma leve, descontraída e com muita opinião e convicção. Vamos começar falando aqui da vitória das Palestrinas, as Palestrinas que venceram o Corinthians pelo Brasileiro Feminino no dia de ontem na Arena Barueri. Jogo esse em que o Corinthians saiu na frente com um 2-0 no placar, aos 15 minutos do primeiro tempo já estava 2-0 para o Corinthians, e as meninas foram buscar não só o empate, mas como a virada durante o jogo. O ponto que fica aqui de reflexão é que realmente a gente precisa rever a questão de público para o Campeonato Feminino, uma vez que na Arena Barueri pouquíssima gente assistiu a partida de ontem. Sempre tenho comigo que essas partidas, eu não sei a viabilidade, se poderia, só de um tempo em que quando a gente assiste jogo no estádio, no Paulista principalmente, antes do clássico no Morumbi, tinha o torneio de aspirantes, que era um torneio que antecedia a partida principal, e era muito legal que muitas vezes as pessoas até entravam antes no estádio para poderem assistir a partida de aspirantes como uma forma de se entreter, de se ambientar, também durante, para esperar o jogo principal, que seria esse. Não sei a viabilidade disso, se também se seria possível, mas poderiam encaixar pelo menos alguns jogos do feminino, talvez como um jogo prévio antes da partida principal no Brasileiro, do jogo principal do masculino. Não sei se isso é possível ou não, mas seria uma forma de você conseguir captar uma audiência, um público que talvez não fosse a Arena Barueri para ver as meninas. Uma vez que as meninas já ganharam a Copa do Brasil, ganharam a Supercopa em cima do mesmo Corinthians, e o Palmeiras tem feito um bom trabalho aí no feminino, e aí precisa desse título brasileiro. O Palmeiras já bateu na trave algumas vezes, mas ainda não conquistou o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Palmeiras que está mudando de casa, o Palmeiras que vem formando seus atletas, as crias da academia no CT de Guarulhos, vai ter que mudar de endereço, visto que a Prefeitura de Guarulhos pediu então os terrenos, e o Palmeiras está procurando agora outras prefeituras para poder fazer um novo CT para as crias da academia, já que ela hospeda ali desde o sub-13 ou sub-15 até o sub-20, tem alojamento, tem todo o preparo ali, tem toda uma estrutura para que os atletas possam desenvolver o seu futebol, e aí ela precisa de um terreno realmente condizente a essas necessidades. Palmeiras que deixa Guarulhos, eu não entendo honestamente os motivos, porque é um atrativo para a cidade de Guarulhos ali, já que é um terreno que fica ali perto da Ayrton Senna, tem muita, vamos ser honestos, tem muita utilidade. Eu sei que o CT também dos Gambás também fica ali perto daquela região, mas enfim, a prefeitura pediu e o Palmeiras então tem um tempo aí para encontrar um terreno condizente para que a gente continue mantendo essa grande estrutura aí, comandado pelo João Paulo Sampaio. Eu só fico triste de ter que se desfazer de um projeto ali tão bonito, um projeto tão bacana que é o CT de Guarulhos, até mesmo para quem quer visitar, quem passa em frente, e é um desenvolvimento ali num local praticamente inóspito, mas é o que é, e é isso a gente não tem como controlar. Vamos agora falar da nossa obsessão Libertadores. Sim, ela tá chegando e o sorteio dos grupos vai ser agora no próximo dia 16 de março em Assunção. Palmeiras, que está no pote 1, junto com Flamengo, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, Fluminense, LDU de Quito e Independente Del Valle. No pote 2 a gente tem Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívia, Cruzeiro e Universitário. No 3, Júnior, Barranquilha, Universidade Católica, Rosário Central, Independente Santa Fé, Always Ready. O Conquito Unido vai fazer parte da Libertadores esse ano. Deportivo Lagoaíra e o Cusco FC. Já tá aqui um dos postulantes aí que o Palmeiras podia pegar, o Conquito Unido ou o Cusco FC. Já seria bom na fase de grupos. E no pote 4, a gente tem Universidade Central, Platense, Independente Rivadavia, Mirassol, e agora com a fase preliminar, o Botafogo caiu fora, o Bahia caiu fora, então a gente tem aí o All Right e o Barcelona de Guayaquil, se eu não me engano, e tem mais dois que eu não lembro agora quais são, fechando aí o pote 4. Lembrando que na Libertadores, né, quem é do pote 2 não pode jogar com quem é do pote 1 se for do mesmo país. Então nós não teremos aí na fase de grupos, pelo menos, um Corinthians e Palmeiras, um Flamengo e Cruzeiro. Isso não vai acontecer, somente nas fases aí
de mata-mata, que isso possa vir a acontecer. Lembrando que a classificação é sempre aquela, classificam os 16 e aí fazem as chaves ali entre dois grupos e a gente isso é sorteado e a gente possivelmente pode pegar talvez um brasileiro na fase de mata-mata. Quem pode pegar aí de brasileiro? O Palmeiras possivelmente, ou o Flamengo, ou o Fluminense, pode pegar o Mirassol, que está no pote 4, assim como não passou mais nenhum outro brasileiro, não passou o Bahia, não passou o Botafogo, então o único brasileiro que poderia cair num dos grupos aí do pote 1 seria o Mirassol. Equipe essa que acho que ninguém gostaria de pegar nesse momento. Lembrando agora que o Palmeiras disputa essa Libertadores e o torcedor, aquele sentimento é: precisamos chegar mais uma vez a essa final. A final que vai ser em Montevidéu mais uma vez, dia 28 de novembro. Mais uma vez, eu estou confiante. Palmeiras que essa semana deu uma deslizada ali, bastante polêmica no jogo contra o Vasco, mas eu estou confiante que o Abel vai conseguir aí fazer esse time jogar futebol de verdade, assim espero, porque vai ser com o Abel, né? Não tem jeito. Então vamos torcer, apoiar o time para que depois da Copa, se possivelmente não venda tantos atletas, para que a gente possa chegar aí às fases agudas do torneio e principalmente a final, para buscar o título que a gente não jogou na final do ano passado. Palmeiras aí que estreou o novo gramado aí, do Allianz Parque. Então a gente tem uma nova grama do Palmeiras. Trocou todo o gramado, trocou o piso, trocou tudo, tá zerado, carrinho novo, cheirinho de bebê. Então o Palmeiras estreia nesse domingo contra o Mirassol na arena, no Allianz Parque, o novo gramado aí que tá com certificado pela FIFA, tá tudo certo, né? Mais polêmica vem por aí, todo mundo criticando o gramado. O engraçado é que ninguém falava do gramado até o Palmeiras colocar o sintético. Depois que o Palmeiras colocou, parece que tudo virou um problema. Lembrando que Chapecoense, Botafogo, Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense estão todos pisos sintéticos e você não vê essa gritaria que tem por aí. O fato é que o Palmeiras agora tem um campo muito bom, que esperamos que ele dure bastante aí. E vamos ver como fica a cor do gramado agora, que parece também isso mudou. Então não fica aquele aspecto cinza na TV, né? Fica com uma cor de gramado certinho. E, obviamente, a gente espera que o Palmeiras vença o Mirassol na estreia do novo gramado do Allianz Parque. Né? Pelas fotos, pelas imagens, mostra que realmente parece um gramado, embora sintético, de nível europeu. Melhor jogar num sintético que a bola corre, desliza de forma perfeita, do que jogar em alguns pastos de grama natural que diz que é grama natural, mas a qualidade do campo é horrível, é horrível. E aqui não é crítica ao campo do Vasco, não. Mas tem muito campo aí. O campo do Bahia no passado, que o Evangelista machucou, por exemplo, estava deplorável. O Maracanã não é um campo bom, assim como os outros campos aí que a gente tem Brasil afora. Vamos ver a qualidade do campo na Fonte Nova, no Barradão, lá no Mangueirão, nesses estádios aí, para saber se tudo é um tapete. Praticamente tem 2 ou 3 estádios aí que tem grama natural boa e de qualidade. O restante é bastante questionável. Sendo assim, mantém o sintético aí, que é o mais próximo de um gramado natural e com uma qualidade impecável. Maratona de jogos. O Palmeiras que tem aí pela frente até a Copa do Mundo uma verdadeira maratona de jogos a serem realizados. E aí vai muito daquela velha organização que o Palmeiras tinha que ter, jogar só com 3 zagueiros até o meio do ano, fica esperando só o Nino. Vamos ver como o Palmeiras se comporta. Eu iria correndo atrás de um zagueiro. Alô, Alessandro Barbosa, Barbosa do Botafogo. Vem ontem o Barbosa do Botafogo pro Palmeiras. Já que o Botafogo aí tá precisando de uma grana, nada como agora fazer uma investida no Danilo e no Barbosa. Acho que aí ia resolver bem o problema aí do meio de campo do Palmeiras. Palmeiras que pega então o Mirassol, domingo, como a gente já disse, pega o Botafogo no dia 18, também em casa, e joga a Vera contra o São Paulo no Murumbis, ou no Murumbil aí no dia 21 de março, né? Jogo esse que vai dar o que falar. Você sabe, jogo contra os Tricas nunca acaba, né? Termina o jogo, mas ele não termina o jogo em si. Fica falando, remuscando, né?
E eu acho que quem apita São Paulo e Palmeiras vai ser o João Abate Abel. Em abril, Palmeiras e Grêmio vai jogar. Palmeiras pega o Bahia, Corinthians, Atlético Paranaense e Bragantino. Em maio, o Palmeiras joga contra o Santos, Remo, Cruzeiro em casa, Flamengo fora e encerra antes da Copa contra Chapecoense. Eu não sei se ainda tem os jogos da Libertadores, não sei se está nesse calendário aqui, para dar uma incrementada, e não sei se os jogos da Copa do Brasil também vão estar aí, se vai ter algum jogo antes da parada para a Copa. O fato é que o Palmeiras tem aí cerca aqui, são 5 em maio, são 5 jogos em abril, e já nesse mês de março são 17 partidas que o Palmeiras vai fazer até a parada da Copa, sem incluir, obviamente, jogos da Libertadores ou da Copa do Brasil. Então, vai precisar de elenco, não só o Palmeiras, como as demais equipes que também vão estar disputando aí os torneios sul-americanos e de Copas também. E aí, filho, vai aquele que tiver mais garrafa vazia para vender, vai se destacar. Eu só espero que o Palmeiras não arregue, não desmorone já nesse primeiro semestre por conta disso, porque a gente sabe que o planejamento aí do Palmeiras não foi dos melhores. Trouxemos praticamente só o Marlon Freitas e o Arias e continuamos com a mesma equipe de 2025 e convenhamos, principalmente quando se fala da zaga, né, da linha de defesa, olha, ela gera alguns arrepios, porque na direita você tem Kelvin e Giai, Piquerez, que tudo bem, Piquerez ótimo, mas tem Jefté, e temos 3 zagueiros apenas. Gustavo Gomes, Murilo, que já está machucado, e Bruno Fux. Então, é para realmente para cardíaco aí, palmeirense, prepare o coração, que vai ser só emoção até a Copa do Mundo com esse time aí, principalmente na zaga. Palmeiras não tem que buscar mais desculpas para as derrotas. O fato é que no último jogo contra o Vasco da Gama, o Palmeiras entrou a 2 por hora, fez até um bom primeiro tempo e no segundo tempo simplesmente o time morreu. O que poderia ter sido feito no intervalo, que era a troca do meio de campo, que praticamente ficou com a língua de fora no segundo tempo, acabou não acontecendo. E aí o nosso querido João Paulo, o João Martins, né, que eu gosto muito dele, o cara comedor de vidro, aquela coisa toda. Mas, pô, não pode ficar dando desculpas que foi a culpa do gramado, que foi o desgaste físico, que o Vasco não joga há 11 dias. Deveria sim o Palmeiras ter se preparado melhor para a partida, ter apostado melhor também nos jogadores ou de base, ou que não jogaram a final do Paulistão, porque realmente foram 2 jogos pesados com chuva, com gramado ruim. Foram 2 jogos, mas, pô, é para isso que serve o elenco. Esse jogo contra o Vasco, que era o lanterna do campeonato, poderia muito bem ter entrado com um time mais fresco, com uma zaga diferenciada. O Arthur já mostrou que joga muito mais bola que o Jefté, por exemplo. Poderia ter entrado com o Larson, com o menino lá, que eu sempre esqueço o nome, o Pacheco. Por que não apostar? É para isso que servem esses jogadores de base, são profissionais. E jogos como esse, se dá o frescor, dá o descanso que precisa os outros atletas, até mesmo para esse jogo contra o Mirassol, que vai ser uma correria lascada, a gente ter jogadores aí realmente prontos, né, preparados para enfrentar essa partida. Esse jogo contra o Mirassol não vai ser fácil, não vai ser fácil. Se o Vasco estava 11 dias sem jogar, o Mirassol também vem descansando desde que foi eliminado da primeira fase do Paulistão. Então o time vem bastante fresco e a gente sabe da qualidade do Guanais, que é o técnico do Mirassol e que tem feito um bom trabalho aí junto ao time aí do interior de São Paulo para que a gente enfrente ele à Vera. Então o Palmeiras, que eu acredito, tem que jogar tudo e, se possível, fazer um gol logo no início do jogo, porque se a partida se arrastar para o segundo tempo, um 0-0 ali, e depender do físico, eu fico com as minhas preocupações se o Palmeiras de fato vai conseguir ter físico para aguentar a partir dos 90 minutos aí, mais alguma coisa, que a gente sempre sabe que passa, contra o Mirassol. Então, sem desculpas, sem João Paulo Martins, eu particularmente estou cansado dessa narrativa dos portugueses aí, que toda vez quando perde é culpa de alguém, menos as deles, né? O time pode e deve jogar muito mais bola. O sentimento de boa parte dos palmeirenses é de que a gente agora tem um bom time, tem bom banco, porque quando você escala os 11 titulares do Palmeiras, você tem lá no banco o Alan, você tem no banco o Evangelista, você tem no banco o Larson, você tem no banco o Pacheco, você tem no banco o Giai, você tem opções aí realmente, você tem o próprio Sousa,
você tem o Felipe Anderson, então não são jogadores primorosos, mas são jogadores que para completar o elenco e para entrar no segundo tempo e dar um frescor que a gente precisa, é muito melhor do que a gente vinha tendo ano passado. Quando a gente olhar para o Bruno Rodrigues, por exemplo, Luigi, pelo amor de Deus. Então o Palmeiras tem sim hoje uma estrutura e um elenco muito bom para vencer campeonato e pode e deve jogar mais futebol. Então, meu, a portuguesada aí, meu, se mexe aí, cara, que faz 2 anos que vocês não têm apresentado bom futebol, e aqui não estou falando só de resultado, resultado é legal, é campeão, bacana, mas para ser campeão é muito mais fácil jogando bola do que esperando uma bola aleatória para conquistar algum título. Então, nesse sentido, eu espero que o Palmeiras melhore e que faça de fato uma boa partida contra o Mirassol para dar esse ânimo para a torcida, uma vez que vai pegar o Botafogo na quarta-feira e depois o São Paulo, então tem tudo aí para fazer 9 pontos sem precisar sair de São Paulo. O Palmeiras joga e a torcida vai empurrar com certeza nesses 2 jogos no Allianz. E no Morumbi a gente sabe como é que vai ser uma guerra, mas a gente precisa estar preparado para ela, para vencer o São Paulo, já que pode ser um jogo que pode valer a liderança do campeonato. Apoie aí mais um palmeirense aqui para que a gente continue trazendo de uma forma leve, de uma forma tranquila, uma forma humorada e com convicção e opinião, notícias sobre o nosso Alviverde querido. Eu fico por aqui e vamos juntos contra o Mirassol, em busca do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, e avante palestra.